um processo muito interessante, ou seja, a primeira instituição que primeiro vai apanhar nisso daí, e que vão pegar pesadíssimo, é contra a Igreja Católica. Se você pega lá, há todo um questionamento, né? Independente se convence, não convence, se é certo, se é errado, porque eu estou entrando em questão apenas histórica. Você tem lá um questionamento muito forte, né? A Reforma Protestante, por exemplo, é um grande sinal disso. É um desdobramento e um posicionamento, um monte de questionamentos e críticas, mas não foi só a Reforma. Outros grupos também, no interior da própria igreja. Então você tem, e depois essa crítica continua no âmbito laico, da ciência. Então vamos bater na igreja, e é nítido isso. Tem que diminuir o poder da Igreja Católica. Num segundo momento, a coisa amplia. Agora não interessa mais só a Igreja Católica, interessa a todos os cristãos. São todos cristãos, ou seja, agora não pouco importa se é católico, se é ortodoxo, se é protestante, não. Agora vamos bater, porque o problema é o cristianismo. O problema é o cristianismo, ou seja, o problema é a questão de achar que existe uma religião revelada. Entendeu? E aí depois o segundo ponto é ampliar mais ainda. Então se você for ver, você pega no século XVIII, o que se questiona mais e se bate mais é no cristianismo e no conceito de religião revelada. Vamos colocar a religião nos limites da simples razão. Pega o Hume, pega vários outros autores. Não, tem ainda a religião, né? Mas é nos limites da simples razão. Não há revelação. Não tem revelação. Há apenas impulso, há apenas desejo de se buscar uma transcendência, sei lá, um sagrado, alguma coisa assim. É a gnose que o Carrão tanto gosta. Entendeu? Aí, num outro momento, se você for ver, isso é mais ampliado ainda. Porque, veja, bate na Igreja Católica, bate em todas as denominações do cristianismo. Qual é o terceiro passo? Bate em todas as religiões. Então, agora é a ideia de que até o sentimento religioso é problemático. Ou seja, a religião está competindo com a ciência. A religião está atrapalhando o avanço do conhecimento racional. Percebe? Sobrou o quê? Só sobrou Deus. O quarto passo foi esse. No fundo é isso. Todas as religiões sofrem ataque. Você tem hoje um budismo alterado, você tem um hinduísmo alterado. Sim. Todos eles foram mas que eu tô falando, mas hoje nem está mais na questão da religião. O último passo era a questão de Deus. E se você for ver, no final do 19 e do 20, foi o que bateu. Por isso que o ateísmo cresce cada vez mais. Né? Essa coisa da negação da existência de Deus, enfim, é muito presente no mundo contemporâneo. Você entendeu? Então, me parece que essa sequência histórica, ela é muito forte. Só que a coisa também não para aí. Porque se eu bato na igreja, bato no cristianismo, bato em todas as religiões e nego Deus, bom, o que sobrou e o que só faltava um ponto, que pode ver que é o que nós estamos vendo hoje, né? Não tem natureza humana. Sim. Não tem realidade, né? Não tem realidade, entendeu? Acabou, tudo é fluido. Homem pode ser Você mulher, entendeu? Tudo se transforma. Então não é mais uma questão de autonomia. Eu não estou discutindo mais autonomia. É uma autodeterminação. Que é totalmente diferente. Ou seja, até então a briga começa porque eu quero liberdade não sei do quê, né? E tudo isso daí são estruturas que me atrapalham, me oprimem, sei lá o quê, que impede o avanço da ciência, do pensamento, né? Mas chega um momento que ao limite do limite, que é a natureza. Então não tem natureza, não tem nada disso. Ou seja, tanto que eu não tenho que perguntar o que é o homem, né? Eu tenho que perguntar o que ele está sendo, que é a chamada teorias atualistas, tanto na filosofia quanto na psicologia. Né? Isso é fortíssimo. Hoje nós estamos vivendo profundamente isso. E aí o que é interessante, aí você vai dizer, mas não acabou o fenômeno religioso. Não acabou, mas perverteu. Perfeito. Corrompeu, ou seja, já que tudo flui, já que tudo tem data, né, de local e data de nascimento, de vencimento, então o que acontece? Isso pega o discurso religioso, isso pega a prática religiosa. Por isso que me parece que isso é claríssimo. Se você vê lá no 18, no 19, principalmente com o pensamento positivista do Augusto Comte, qual era o tipo de profecia que se fazia? O avanço da ciência e o avanço da filosofia, do pensamento racional, naturalmente, vai levar ao esvaziamento das igrejas, dos templos, da prática religiosa. Porque as pessoas vão ser mais esclarecidas, elas vão ter uma compreensão melhor, né? O positivismo era claríssimo, ou seja, qual era o primeiro estágio? Religioso. O segundo estágio, metafísico,
Terceiro estágio, espírito positivo. Sim. Professor, mas nessa linha do Kant aí, por exemplo, o Saint-Simon, talvez, essa é até uma pergunta, você acha que ele previu isso quando ele fala do positivismo, da tecnocracia, né, vai montando esse lado, mas ao mesmo tempo ele quer fundar a religião humana? Ele percebe que no limite, né, se isso levado ao seu extremo, a natureza humana seria diluída, então ele fala, preciso pelo menos manter aqui a religião humana para manter essa questão da natureza humana. No fundo é aquilo, né? Eu tenho que manter de uma certa forma a prática da adoração e do culto. Tem que ter um limite. Aí eu faço a religião do homem pelo homem. Entendeu? Ou seja, o egoísmo no seu é a mais... questão do antropocentrismo na veia, né? Ou seja, é aonde de fato a religião ela deixa de ser teocêntrica e ela passa a ser antropocêntrica. O homem está no centro e o homem adorando o homem. E é interessante isso me interessa muito porque, se você for ver, tem duas formas disso acontecer. Há uma maneira extremamente explícita e intensa, que é o que você chamou a atenção. Vamos rasgar aqui, é o homem adorando o homem, é a Bíblia do positivismo, aquela coisa toda. Só que existe uma maneira, no meu entendimento, mais cruel. Pior. Que é quando eu continuo falando de Deus, mas, por exemplo, na liturgia cristã, o homem passa a ser o centro. Liturgicamente, o culto não é mais centrado em Deus.